Olá, pessoal. Vamos entender como é que funciona o tempo verbal present perfect. Present perfect é marcado pela forma sujeito mais have ou has, são os verbos auxiliares, mais o verbo principal do particípio, mais o complemento. Essa é a estrutura principal do present perfect tense. Então, aqui tem um exemplo. Susan has been to England. Susan esteve na Inglaterra. Sujeito da frase, Susan. O verbo auxiliar, nesse caso aqui, o has, porque Susan é a terceira pessoa do singular. O verbo principal, o verbo to be, been. E o complemento, que é England. Então, na tabela de verbos irregulares, você vai lá encontrar o particípio do verbo to be, que é been. Então, eu preciso usar sempre o particípio, como está aqui, ó, o particípio do verbo. O presente perfeito, present perfect, pode ser usado para indicar 1. Ações que começaram no passado e continuam até o presente. She has worked at the hospital since April. Então, esse since aqui, ele é muito importante nesse caso, porque ele significa desde. Então, quando eu uso a palavra desde, dá realmente essa ideia de que uma ação ela começou no passado e ela se estende até o momento presente. Ok? Então, aqui está a frase certinha aqui no present perfect, né? Sujeito, verbo auxiliar, has, particípio do verbo work. O verbo work é um verbo regular. Então, o particípio dele é formado com o acréscimo das letras ED no final. E aqui o complemento, ok? Então, ela trabalha no hospital desde abril. Outro exemplo. I have exercised at the gym lately. Eu tenho me exercitado na academia ultimamente. Mais uma vez aqui a estrutura perfeita do verbo to be. Sujeito, eu, I. Verbo auxiliar, nesse caso aqui, have. Não é a terceira pessoa singular, é apenas a primeira, então eu tenho que usar have. O verbo exercise, que é um verbo regular, então o particípio dele é formado com ed. Nesse caso, apenas o D, porque já tem um E. E o complemento, at the gym lately. E o último exemplo desse primeiro, they have organized their wedding. Eles têm organizado o casamento deles. They, sujeito, have, verbo auxiliar, organize é o verbo principal, na forma do particípio, eu acrescentei o de, e o complemento, their wedding. O segundo uso do present perfect, quando ações ocorreram em um tempo não determinado no passado. Ou seja, é uma ação que aconteceu, mas eu não digo quando, eu não menciono o tempo, eu não menciono data, ok? Vamos aos exemplos. I have been to the USA. Eu estive nos Estados Unidos. Eu não estou dizendo quando que eu estive nos Estados Unidos. Se eu dissesse, eu estive nos Estados Unidos ano passado, eu estive nos Estados Unidos mês passado, ou há 3 anos, em 2016. Nesse caso, eu deveria usar o simple past. Mas como eu não menciono o tempo, eu devo usar present perfect. Outro exemplo. He has traveled to England. Ela viajou para a Inglaterra. Mais uma vez, o tempo não foi mencionado. Outro exemplo. You have made a delicious apple pie. Você fez uma torta de maçã deliciosa. Não sabe quando. Ok? Compreenderam? Vamos ao terceiro dos usos do verbo do present perfect. Ações que acabaram de acontecer. Em português, a gente usa muito a palavra acabar, não no sentido de que algo está finalizado, está terminado, mas para falar de uma ação que aconteceu muito recente. Por exemplo, eles acabaram de sair, certo? Então, não, esse acabar aí não tem o sentido de terminar, de finalizar, não. Certo? Tem o sentido de dizer que algo aconteceu faz bem pouco tempo. Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu posso dizer assim, o filme acabou de começar. É um paradoxo, né? O filme acabou de começar. Não, mas é só para dizer que esse verbo acabar dá essa ideia de algo que aconteceu com pouca antecedência.
Então, os exemplos aqui que eu trouxe para vocês. They have just left. Eles acabaram de sair. Esse acabar que a gente usa em português, em inglês seria isso aqui, ó, just, que eu uso entre o verbo auxiliar, have ou has, e o particípio do verbo principal. Nesse caso aqui, o particípio é left, que é um particípio irregular do verbo leave, que é sair, ok? Então, they have just left. Eles acabaram de sair. Outro exemplo. Jane has just made the lunch. Ou Jane has just made the lunch. Jane acabou de preparar o almoço. Certo? Aqui o verbo principal é made, o particípio aqui made. Made é o particípio de make, que é fazer, preparar. Ok? Então, has just made. Aqui foi has, porque o sujeito é Jane, que é a terceira pessoa do singular. Outro exemplo. I have just done the dishes. Eu acabei de lavar a louça. I have just done. Done é o particípio de do, que é fazer também. Alguma atividade, realizar alguma ação. Ok? Para as frases negativas, basta acrescentar o not após have ou has. Muito simples isso aí. Certo? E nas frases interrogativas, basta colocar have ou has no início da frase. Ou melhor, substituir have ou has pelo sujeito da frase. Então, nas formas negativas, como vocês estão vendo aqui, ó, I have not. Ou então a forma abreviada de have not, que é haven't. Ok? You have not ou you haven't. He has not ou he hasn't. She has not ou she hasn't. It has not. We have not. You have not. They have not. E na forma interrogativa, como eu já tinha dito, é só você inverter have ou has com o sujeito da frase. Então fica have I, have you, has she, has he, has she, has it, have we, have you, have they. E aí você complementa a frase e ao final coloca o sinal de interrogação. Exemplos de frases negativas. She hasn't organized the house. Ela não organizou a casa. Se fosse afirmativa, era só colocar, era só tirar o not. E interrogativa, só trocar has por she. Outro exemplo. They haven't painted their house yet. Eles ainda não pintaram a casa deles. Forma interrogativa. Has she called Susan? Ela ligou para Susan. Has he watched a lot of movies? Ele assistiu muitos filmes.